Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. E eu acho que para a gente entender o Trump é preciso pensar como ele surgiu, né? E também o fenômeno que a gente está chamando na ciência política de neopopulismo, que tem algumas relações, claro, com o conceito clássico de populismo, mas eu queria dar uma contextualizada. Primeiro, como surgiu essa figura do Trump nos Estados Unidos, né? Politicamente, né? Eu não estou aqui para comentar sobre a vida empresarial dele. Do mercado imobiliário. Inclusive alguns julgam como muito medíocre, cheio de falcatruas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho conhecimento de mercado para falar disso. Mas o que aconteceu é que em 2016, quando ele foi candidato à presidência, quem vai dizer um pouco disso vai ser o Levitsky, naquela obra Como as Democracias Morrem. Ele era um outsider, inclusive já foi filiado ao Partido Democrata, né? Apoiou o Bill Clinton. Enfim, foi zigue-zagueando, né, entre democratas e republicanos e encontrou, obviamente, no reacionarismo dos republicanos norte-americanos, o terreno fértil para ser o outsider e chegar à presidência. Geralmente, os Estados Unidos, até antes do Trump, algum cacique do partido, seja democrata ou republicano, dava a bênção, né, para que um político conseguisse ou começasse a ter apoio de outros políticos, ex-presidentes, governadores, e o Trump foi o único que não teve e venceu uma eleição. Primeiro com as primárias, né, quando ele vence dentro do Partido Republicano, e ninguém o tinha como favorito, né? Ele foi o verdadeiro azarão, foi então venceu as prévias e consequentemente foi candidato, e aí começa o fenômeno Trump, né? Foi um azarão sem facada, né. Sem facada. É, Porque o nosso aqui teve é. uma facada para ajudar, né. Mas na última eleição teve o tiro, né? É. Aliás, eu estava na China quando ele levou o tiro, ano passado, e na China não se comentava absolutamente nada desse tiro. Talvez para não dar, né, a imprensa, né? Talvez para não dar nenhuma ideia para nenhum chinês fazer a mesma coisa com o Xi Jinping, né? Mas enfim. E aí o que aconteceu? Quando o Trump é o candidato, ele nos Estados Unidos a campanha eleitoral não é obrigatória e não é gratuita. Portanto, todo partido e todo político ele tem que pagar para vincular a sua imagem, as suas propagandas de jornais, revistas, na TV, seja lá onde for, e a emissora ela tem a opção de dizer sim ou não. E ninguém queria transmitir nada do, do Trump, a não ser a Fox, que apesar de passar os Simpsons, é um canal extremamente conservador. Que inclusive quando o Bush, o Bush filho, né, vence as suas duas eleições, antecipa o resultado enquanto tinha pessoas votando, né? Tem um documentário do Michael Moore que conta bastante essa história, eh, sobre o 11 de setembro ali, né, o Fahrenheit 9/11 ali, que eles invertem a data, enfim, mas aí o que que acontece, ninguém queria transmitir nada do Trump, a não ser a Fox, e sem alternativa o que ele faz? Ele contrata uma empresa terceirizada do Facebook, hoje a Meta, que se chama Cambridge Analytica. Essa empresa, curiosamente, havia trabalhado 4 anos antes para o Barack Obama. Barack Obama foi o primeiro candidato à presidência que fez campanha em espanhol, através da internet, usando inteligência artificial e algoritmos, identificando usuários ali do Facebook que se comunicavam em espanhol. Até aí nenhum problema, né? Sim, é a antiga seleção de mailing, vamos dizer assim, né, É que quase sempre isso. existiu. Então, e aí chegava a propaganda, o Barack Obama falando espanhol, primeira vez que um candidato à presidência fez isso. Até aí nenhum mal no uso de algoritmos e inteligência artificial, ok. Mas quando em 2016 o Trump é candidato, ninguém queria transmitir nada dele. O Facebook não foi uma ferramenta a mais, foi a principal ferramenta de Trump. E aí, a Cambridge Analytica fazia testes muito cruéis com as pessoas, né? Que o pessoal da psicologia comportamental vai chamar de psicometria. Você deve se lembrar disso porque alguns anos atrás o Facebook ainda existem testes como esse. Por exemplo, qual princesa da Disney você seria? Aí o pessoal faz o teste, as meninas ali principalmente, né? E sai a Branca de Neve, você compartilha, a amiguinha olha e fala, também quero fazer. Só que acontecia com líderes políticos. Qual líder político você seria? E tem o Mao Tse Tung, tem o Barack Obama, o Hitler, e aí o pessoal ia fazendo e vários testes, como até hoje são feitos, Sim. né? Você entra no Instagram, às vezes
início do ano, final de algum ano, poste uma foto com o seu mozão, né? Para que se faz isso? Exatamente para que quando chega a época ali de junho, Dia dos Namorados, começa a chover propagandas de Dia dos Namorados, pedir presentes e tal, né? Então a ideia da Cambridge era fazer algo para os negócios mesmo, né? Mas a ferramenta foi usada politicamente. Então é possível identificar com essa psicometria tudo, né? Se você é pouco estudado, se você é conservador, religioso, enfim, burro pra caramba, seja lá o que for, né? E Assim. é assim que funciona, né? Por isso que tem coisas que em bolhas chegam para você e para outras pessoas não, né? Tudo depende do que você diz, do que você digita. Então, é engraçado que na época da pandemia, os bolsonaristas não queriam tomar a vacina, dizendo que tinha um chip chinês que você colocaram dentro do organismo. Não precisa nada É. disso. A gente já tem um celular, dos quais eles mesmos usam, né? E nunca reclamar. Bom, mas isso é uma outra história. Bom, então o Trump compra esse pacote de dados, com essa identificação desse perfil de eleitor mais conservador, religioso e tudo mais, menos estudado, e notícias falsas feitas em vários lugares do mundo, inclusive por robôs, e quando não por robôs, principalmente na Macedônia, né? Macedônia do Norte, uma cidade chamada Veles. Jovens ali, 19, 20 anos, produziam notícias falsas que engajaram ali no público trumpista. Então, de repente, apareceu uma notícia com o mesmo linguajar jornalístico, notícias absurdas, e essas notícias eram compartilhadas, paravam no WhatsApp, eram mais compartilhadas ainda, e isso motivava esses eleitores, né? Inclusive, várias emissoras de TV e rádio foram atrás desses jovens da cidade de Veles, na Macedônia, e perguntaram para eles por que eles ajudaram Trump e não a Hillary Clinton. E a resposta era a seguinte: que os eleitores da Hillary não acreditavam nas bobagens que eles publicavam, né? E do Trump, qualquer coisa era tida como verdadeira. E aí, acho que até a Globo News fez um documentário uns anos atrás bem interessante, entrevistando um desses rapazes, e perguntaram para ele, mas qual foi o maior absurdo que vocês publicaram e viralizou? Aí ele olha para cima e diz, olha, acho que foi a notícia de que a Michelle Obama, a esposa do Obama, era um homem. Então isso deu muito certo. E aí o Trump conseguiu, né, vencer as eleições usando esses mecanismos, e a mesma coisa ocorreu no Brexit. Sim. Porque pessoas que não estão habituadas a votar, né, que se sentem excluídas do sistema, ou que não votam porque acham que dá na mesma, esse pessoal foi votar. Então, as primeiras pesquisas, né, apontavam que o Trump não ia vencer, e venceu. Mesma coisa com o Brexit, né? Se você pegar as pesquisas, eram 60, 70% das pessoas dizendo não, a Inglaterra vai ficar no euro, né? Não tem nem como pensar nessa hipótese. Só que também grupos ultraconservadores ingleses compraram também esse pacote de dados da Cambridge Analytica e convenceram principalmente pessoas do interior a votarem, etc. E quem tinha certeza que ia ganhar o plebiscito e a Inglaterra ficar na Europa, nem foi votar, tamanha certeza. E aí colocou-se o mundo de ponta cabeça. A mesma coisa aconteceu com o plebiscito na Colômbia, em 2016, mesmo ano, né? Brexit, Trump e o plebiscito na Colômbia, que era um acordo de paz entre as Farc e o governo, fizeram um acordo muito bonito, e aí a vela no bolo era um plebiscito para a população só dizer sim, né? E optaram pelo não, apesar das pesquisas mostraram que quase 80, 90% da população era a favor de um acordo de paz. Só que surgiram notícias falsas dizendo que os guerrilheiros iam ganhar propriedades, ou então iam tirar propriedades do dia da noite das pessoas, que ia virar um país comunista, ia acabar com a família, aquelas lenga-lengas que a gente viu, inclusive com o Bolsonaro aqui. Bom, e aí também não deu certo o plebiscito na Colômbia. Aí o governo teve que fazer outro acordo sem plebiscito, diretamente com o Congresso, aí fizeram um acordo de paz, por isso que o Petro é o presidente hoje, né, que ele era das Farc. Bom, e aí é curioso que teve outro documentário, não lembro quem fez, acho que tem até na Netflix, que é um jornalista, acho que era inglês, fingiu que era assessor parlamentar de um deputado ali na Inglaterra, e foi até a Cambridge Analytica, que a sede era no Canadá, com uma câmera escondida, no botão no bolso, e começou a perguntar: a gente está interessado em comprar esse pacote, como que funciona? Conversou com o presidente da Cambridge,
E aí, lá pelas tantas, no final da entrevista, ele pergunta: "Mas vocês vão continuar atuando em outros lugares do mundo?" E o vice-presidente da Cambridge Analytica diz: "Sim, vamos, como não?" "Onde?" pergunta o jornalista. "No Brasil, no ano que vem." Isso era 2017. Curiosamente, tem uma foto, acho que é do Eduardo Bolsonaro, eu acho que é o do Eduardo Bolsonaro, é É. um dos filhos, né, abraçadinho com o dono da Cambridge Analytica, no início de 2018, mesmo ano que Bolsonaro foi eleito. Bom, não dá para responsabilizar nem Bolsonaro, nem Trump, nem nenhum deputado especificamente, da produção das fake news. O que eles fazem é, digamos assim, viralizar essas notícias, porque a produção não são deles exatamente. Às vezes vem de robô mesmo, né? Com inteligência artificial e tudo mais. Bom, Trump chega à presidência, foram 4 anos economicamente catastróficos, né, para os Estados Unidos. Houve uma taxa inflacionária maior, até houve uma melhora nos empregos, porém com salários muito mais baixos, né? O Trump foi eleito com a ideia de que traria de volta as indústrias norte-americanas, mas isso já era uma falácia, porque esse é um fenômeno da quarta revolução industrial, em que as empresas estão voltando, as multinacionais, né, estão voltando para os países sede, mas isso não significa mais contratação de pessoal. É porque robôs, inteligência Sim. artificial, trabalham 24 horas por dia, não precisa contratar ninguém. Quantidade de vagas é Pois é. infinitamente menor, né. Exato, então esse é o paradoxo, né? Então, os subempregos cresceram nos Estados Unidos durante a era Trump. O resultado dessa história, o mundo já não é mais o mesmo como foi para os pais dos jovens hoje, né? E os avós que viveram na época do Fordismo. Com o único salário, você comprava a casa no subúrbio das grandes cidades norte-americanas, um carro Ford, consumia bastante, viajava, etc. Isso desapareceu. E aí que vem um fenômeno do neopopulismo, porque isso não começa com Trump, isso é fruto do neoliberalismo, né? O neoliberalismo é o sucateamento de direitos sociais, direitos trabalhistas. Os americanos começaram a viver esse processo na década de 80 com Ronald Reagan, se acentua, né, com os governos seguintes. Então, os Estados Unidos é um país de crise social tremenda, né? Não vou dizer econômica, mas principalmente social, né? Em termos de planos de saúde são caríssimos, saúde pública é praticamente inexistente, né? Direitos trabalhistas, esquece, Hum. né? E a gente vê muitos brasileiros aqui bolsonaristas, de extrema direita, a gente tem que ser que nem os Estados Unidos, né? Isso é piada, né? Até É sofrer um falta de conhecimento. acidente e Pois precisar é. ser socorrido. Aí você vê os motoristas de Uber, então aí vem o fenômeno interessante no neopopulismo, porque hoje ele está muito mais atrelado à extrema direita, né? O populismo original, se é que tem algum original, mas o mais destacável ali na América Latina, décadas de 30, 40, 50, Vargas, Perón, era um tipo de populismo em que o líder ele defendia os direitos, né? Ele defendia o trabalho principalmente, né? Sim. Então você pode pegar um Vargas, um Perón, no Chile aconteceu algo parecido e assim por diante. Mas o que que acontece? O populismo é um fenômeno, puramente falando, ele existe à medida que há um momento de transição radical da sociedade. Nas décadas de 30 e 40, o que estava acontecendo na América Latina? A destituição de uma sociedade com predominância rural para uma sociedade urbana, êxodo rural, etc. Então era um choque ali. Quem estava tirando ovo de galinha, aliás, pegando os ovos da galinha e tirando o leite da vaca, de repente virou operário, né? A paisagem das cidades, onde tinha campo, tinha chaminé, então isso cria uma mudança de mentalidade. E aí o populismo ele surge, né, com um discurso retórico, carismático, um líder que se transforma na voz do povo. Quem faz parte do fenômeno populista, né, os seguidores, eles adoram um líder porque ele é visto como um salvador da pátria, alguém que vai resolver todos os problemas da sociedade. E o populismo, o neopopulismo, que a gente estuda hoje, ele é muito resultado do neoliberalismo. Diante desse choque do Fordismo, a decadência de direitos trabalhistas, direitos no geral, Sim. e um mundo neoliberal, as pessoas perderam muita coisa. Então, o neopopulismo está mais relacionado às crises do neoliberalismo. E olha o que acontece: a gente tem, do ponto de vista político, primeiro, mais partidos e mais tendências políticas, né? Tendências dos direitos LGBTQIA+, imigrantes. Então isso é mudança, é fruto da globalização e do neoliberalismo, né? Mais gente circulando. E aí que entra o Trump, né? Porque o Trump vai na contramão de todas essas transformações. Entendi. Por isso que ele está cerceando as universidades hoje, inclusive intervindo dentro dos departamentos que estudam questões de gênero. Uma intervenção federal sobre os temas e as bolsas, e cortando as bolsas.
Olha só como é a história, né? É. E também a gente precisa ver, tem vários sociólogos norte-americanos que estão dizendo isso, e o problema é que as esquerdas, os progressistas, não conseguiram se comunicar com esse pessoal simples. É o mesmo problema do kit gay aqui no Brasil, que lógico que ele nunca existiu, nem a mamadeira de piroca, mas para quem de fato acredita em qualquer coisa, né, que vê um pastor fazendo um milagre e acha que aquilo é verdadeiro, obviamente que ele vai acreditar em qualquer coisa. Que vai tomar a vacina e vai virar jacaré. Então, esses momentos de transformação, de crises sociais, econômicas, é em despertam essas lideranças mais radicais. Olha que interessante isso, né? Não é à toa que isso está acontecendo na Ucrânia. Né? A Ucrânia vive essa transição. Ocidente, Oriente, fica com a Rússia, fica É. com os Estados Unidos, e aí colocam um babaca, que é o Zelensky, né? Um comediante. Né? E olha como esses sujeitos vêm dos meios de comunicação. O Trump tinha seu O canal, Aprendiz, o Dória, Aprendiz. o Aprendiz também aqui, É, versão brasileira. é. Zelensky, humorista. Fora essa patota ali de MBL, YouTube, redes sociais, Zambelli. Então isso destrói a democracia, né? O conceito de populismo vai mostrar que o populismo não é o fascismo ainda. Poderia até dar no socialismo, tem algumas lideranças populistas de esquerda. Mas o populismo ele é visto como algo endêmico, né? Uma doença da democracia. Então, à medida que as instituições públicas não conseguem mais lidar com os interesses e os direitos que as pessoas deveriam ter, esses discursos megalomaníacos, né, absurdos começam a despontar. Então, o Trump ele vence a primeira vez nesse contexto. E é o que aconteceu na América Latina como um todo, né? Com Bolsonaro aqui no Brasil, o que aconteceu? No início desse século, com os governos petistas, as pessoas começaram a ter melhor renda, mais consumo, né? Sim. Estavam viajando, etc. Filhos na escola, na faculdade, é, enfim. E aí, Primeiras gerações, né? é, é, Mudando de patamar, assim. e virou-se a chave muito rápido. Apesar do Brasil resistir à crise de 2008, em 2014 esquece, né? Que era na reeleição da Dilma. É. Ali acabou o dinheiro, né? As commodities despencaram, etc. Então quem estava consumindo deixou de consumir, quem estava empregado ficou desempregado. E aí é nesse gancho de transformação, ao mesmo tempo, redes sociais, né, que passam a mudar a mentalidade das pessoas, discursos de valorização dos direitos da população negra, aliás, das conquistas que precisam ter ainda, né? É. População LGBTQIA+, né? Aí aparece todo esse tipo de coisa, uma sociedade extremamente conservadora. E assim também é os Estados Unidos, né? Eles têm uma grande população rural. E esse pessoal é quem decide as eleições. É aquele miolo ali, né? Por isso que a gente diz que, por exemplo, o governo Lula não sabe se comunicar, não sabe usar redes sociais. Ele fala muito bem, mas o que está por trás dos bastidores é muito ruim, porque precisa falar com esse tipo de pessoa. Ele não tinha celular até outro dia, né? Pois é. Então a gente vê essa complicação. E aí, só para fechar aqui, com a reeleição do Trump, apesar de ele ter perdido para o Biden, a história foi bem diferente, né? Porque o Trump não teve que usar debaixo do tapete mais a Cambridge Analytica, que nem existe mais. Ele teve apoio direto e explícito das Big Techs. Isso é perigosíssimo. Elon Musk, o Zuckerberg, entre outras redes. Então isso significa que, não só para a eleição, mas após a vitória, a facilidade de manipulação política é muito maior hoje. E pior. Ele não precisou mais contratar o mailing, né? Ele tem a própria empresa que gerencia os E algoritmos. a loucura é que a extrema-direita argumenta que é a liberdade de expressão, né? Aliás, aqui no Brasil é esquisito, né? Porque a gente viu o caso da BIM paralela, né? Controlando comunicação, Espionando fala de todo mundo. professor, né? Enfim, vídeos, etc. Né? Então, esses mesmos bolsonaristas que são a favor da liberdade de expressão são os mesmos que defendem a BIM paralela, né? Não tem pé e cabeça. Então, agora o problema é esse, né? Tanto é que quando no dia seguinte que o Trump assumiu, né? Eu, com essa minha plataforma, a gente tem cursos de Marx, etc. É bem interessante. Só que caiu a nossa publicidade. No primeiro dia do Trump, primeiro ou segundo, alguma coisa assim. A gente foi tentar tirar alguma satisfação, viu com alguns advogados, depois eles voltaram, mas existe esse controle, né? Então, obviamente que se consegue fazer isso com um comercial nosso, ou qualquer outra coisa ali que fale mal das Big Techs ou do Trump, e assim está os Estados Unidos hoje, né? Tem gente que está sendo presa por falar mal, imigrantes, né? Por falarem mal do Trump nas redes sociais. Então é óbvio que eles conseguem regular, né? As Big Techs, discursos de ódio, Sim. racistas, todo tipo de coisa absurda e antidemocráticos, né? Então você vê a hipocrisia. É um grande negócio fazer fake news.
gera viralizações, Engajamento. compartilhamentos, engajamento. Então as Big Techs deitam e rolam, eles são super a favor, não da liberdade de expressão, né, mas da manipulação política. E assim está o governo Trump hoje, né? É mais ou menos esse cenário. Então o diagnóstico para o futuro é o pior possível, né? Um governo que agora tem as Big Techs em mãos, né? Um apoio explícito de Elon Musk, aquele teatro que a gente viu algumas semanas atrás também parece que já Deles foi superado. brigando, né? E para que essas empresas de Big Techs, né, as empresas do Elon Musk continuem existindo, precisa de matéria-prima, né, que estão na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio. Por isso houve intervenção direta da extrema-direita norte-americana que financia grupos em redes sociais, inclusive o MBL, né, com tentativas de golpes suaves, como é chamados hoje, né? Depois eu preciso recuperar o nome de um autor que tem um manual, né, um cara que foi indicado Jenny Sharp. Ele tem um livro que eu acho que se chama da ditadura à democracia, ou do totalitarismo à democracia, e é um manual pós-Guerra Fria de como dar golpes suaves. Então não faz mais sentido tanque de guerra, exército nas ruas. Então você começa primeiro a financiar grupos conservadores, né? Aliás, um ponto interessante, né? Ditadura nesse livro é considerado qualquer governo que não esteja alinhado com os Estados Unidos. Então, a Arábia Saudita nessa visão não é Não uma é. ditadura, né? Enfim, então isso foi usado em toda a América Latina com o lawfare, né, que a gente viu bastante. Na mesma época em que a Dilma estava sofrendo o impeachment e o Lula foi preso ali, antes disso, né, vários juízes da América Latina foram treinados através de um curso de Harvard, onde estava Sérgio Moro, mas tinha juízes da Argentina, juízes do Chile. E se a gente tiver curiosidade de ver os mesmos processos muito parecidos, né, a justiça tentando processar ex-presidentes, filhos de ex-presidentes, aquela história de que o filho do Lula era dono da Friboi, aconteceu com o filho da Bachelet, dizendo que ele era um multimilionário, que tinha não sei quantas coisas, etc. Então essas fake news vão sempre sendo criadas no mesmo mote. O padre Júlio Lancelotti foi acusado de pedofilia. Evo Morales, recentemente, também foi acusado de pedofilia. É uma tentativa de destruição da imagem pública. Sempre por questões morais, né? Sempre, né? E aí vem a fraqueza do argumento e a crença mais fraca ainda de quem acredita nisso, né? E aí essa história toda vai culminar num controle ali, né, das mentes, né? Então, eu não sei se é porque eu falo muito disso em aulas, gravações, mas toda hora que eu pego o TikTok, Instagram, a quantidade de fake news que aparece é, é uma coisa assustadora, né? É impressionante, né? Sim, sim. É impressionante mesmo. Até vou sugerir para quem está nos assistindo, crie uns 3 perfis diferentes, em qualquer rede social, né? E perfis de pessoas com características distintas. Então, um mais conservador, um mais de esquerda, um ambientalista, um do agro. E começa a ver o que o algoritmo vai mostrar para você. Aí fica palpável, né? Dá para entender do que nós estamos falando. E hoje tem setores ali da economia que vão chamar isso de economia da atenção. Sim. Também chamado por outras linhas de trabalho imaterial. Os marxistas e anarquistas têm estudado muito. Isso aqui é uma escravidão que se dá por entretenimento. É. Você está produzindo dados. Então, todos os vídeos que você vê de graça, plataformas que você pague muito pouco, tenha certeza que está gerando mais riqueza com seus dados para essa empresa do que necessariamente você pagando ou se divertindo, né? É. É assustador. É.